Bom dia, eu sou a Sandra do canal Sandra Suculentas e hoje, visitando minhas suculentas aqui, eu descobri um problema aqui. Eu plantei essas rosinhas de pedra já tem mais de 2 meses. Plantei elas aqui nesse recipiente e eu sempre acompanhando elas e vi que elas não estão desenvolvendo, estão quase da mesma maneira que eu plantei aqui. E a base dela está com muitas folhinhas secas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pôr meu óculos aqui para me ajudar. Olha, ela está bem enraizada, ó, as raízes delas tão grandes. Tá muito, a base dela tá, ela dá, isso aqui é característica dela, as folhinhas secas, dá muita folhinha seca aqui, mas ela tá ressecando muitas folhinhas e não tá desenvolvendo. E eu pensei, eu vou tirar um aqui, até eu já tinha tirado umas aqui para me ver. Aí eu tirei, comecei a limpar elas. Aí eu fui prestar atenção na raiz. Aqui ela tem os nematóides. Deixa eu ver um aqui que está mais grande aqui. Olha aqui, não sei se está dando para ver, ó. Olha os nematóides aqui, ó. Então é por isso que elas estão secando as folhinhas, está secando muito e não está desenvolvendo, porque elas não cresceram. Porque já era para estar todo tomado aqui, ó, tinha tampado todo o substrato e tá do mesmo jeito, ó, com os mesmos espaços, ó, que eu plantei, tá aqui. E elas não desenvolveu os bracinhos dela aqui, ó, tá secando, ó, tá vendo? Tudo seco, ó. E eu tinha pensado que era substrato que tava compacto, mas não é. Ó o tanto que tá bom, mas só que tá, né, tá infestado aqui de nematóides. Então eu vou estar tirando elas, vou tirar e vou cortar, né? Vou cortar essas raízes, ó. Vou cortar toda a raiz. Ó, para você aqui, ó. Olha, está, ó, tá vendo os nematóides, ó? Então isso aqui é muito, oh, isso aqui é difícil, viu? A gente está combatendo isso aqui. Aí eu comprei um outro substrato ali e vou estar replantando nele. E vou tirar todas elas hoje e vou esperar, ou eu espero uns 3 dias até secar aonde eu fiz os cortes, ou eu já vou replantar no substrato seco. Aí quando 3, 4 dias, aí eu vou começar a regar e eu vou colocar o Proverme e vou fazer a primeira rega nelas com o Proverme. Porque aí se ficou alguma contaminação aqui, aí ele vai eliminar, né? Olha, ó, tá vendo aqui, ó, bem aqui, ó, os nematóides aí. Eita! Por isso que eu tava, todos os dias eu olhava elas ali e elas não estavam desenvolvendo nada. E tava com as folhinhas tudo seca por baixo, secando muito. E depois também na hora que eu fizer o corte aqui, eu vou arrumar um recipiente, vou colocar uma água com um pouquinho de água sanitária e vou colocar elas dentro, a raizinha, porque também ele vai me ajudar. Olha, e ela enraiza bem, ela é pequenininha, mas as raízes, olha,
tamanho que já estavam as raízes, mas só que infestou de nematóides aqui. Eu vou cortar aqui para depois estar colocando numa sacola para colocar no lixo. Eu estou cortando com a mesma tesourinha aqui porque tá todas elas têm, né, o nematóide, então não vai ter perigo. Então eu não posso usar em outra planta depois. Aí depois eu vou desinfetar ou com álcool, com água sanitária, porque senão a gente esquece, né, põe em outra planta e vai infestar outra planta. Olha, ó, tá vendo? Ó, olha. Já era para esse vaso aqui ter tampado todinho já. E ela tá caindo nas bordas. Por isso que quando a gente vê uma suculenta que ela não está desenvolvendo, está secando muito folha, está murchando as folhas, né? Fica assim, aquele aspecto parece estar desidratada. E às vezes a gente pensa que é falta de água e vai molhando. Mas, mas muitas vezes não é. Olha como que é bonitinha, né? Ela é perfeita. Olha o tamanhozinho. Olha, perto do meu, ó. Tá entre dois dedos aqui. Tamanhozinho, coisa mais linda. E depois eu vou plantar elas nos vasinhos, os potinhos 11. Não vou colocar elas assim mais não. Eu acho que vai ficar mais fácil de manutenção. Porque sempre a gente tem que fazer manutenção nela. Porque essa característica das folhas secas por baixo, isso é dela. Mas essa aqui estava demais. E ela não estava desenvolvendo. Então, e essa suculenta, você sempre tem que estar fazendo a manutenção. Olha, elas estão lindas. Aí eu vou. A primeira rega delas, né? Depois eu faço com o Proverme. Ponho o Proverme na água e rego elas. E é muitas. Olha. Eu tenho uma paraguaense ali que ela tá perdendo muita folha depois, e ela já tem mais de 2 anos. Depois eu vou olhar a raiz dela também. Ó, para você, olha aqui. Olha o tamanho do nematóide, ó. O problema da gente pregar terra, essas terras de quintal, o problema é esse, né? Ela tá infestada. Então eu comprei um substrato ontem, que eu vou replantar algumas suculentas. Aí eu vou, porque aqui onde eu moro, a terra daqui ela não é boa. Quando a gente mora assim perto vai num lugar assim, na mata, né? Porque lá onde não vai cachorro, não vai gato, aí a terra é mais saudável. Mas só que aqui em Goiânia, onde eu moro, não tem como, fica longe para ir buscar, então eu achei melhor comprar. Eu quero fazer uma experiência depois. Eu vou comprar o carvão triturado e vou plantar uma suculenta só no carvão, para mim ver como a suculenta vai reagir. Tem um canal que eu esqueci o nome do canal agora. Ela é de Belo Horizonte.
ela planta a suculenta dela só no carvão. E diz que não tem esses problemas, né, essa infestação de nematóides, cochonilhas, que fica tudo mais fácil. Eu, eu esqueci o nome do canal, que eu queria estar assistindo de novo. Depois eu vou procurar para ver se eu... Olha, para você ver. Ó, tá vendo? Então eu vou... Olha, ela é boa de enraizar. Olha, porque o substrato tá bem soltinho, ó. Tá bem soltinho. Então as raízes dela cresceu, ó, bem, ó, tamanho. Mas só que olha o tanto de folhinha. E pelo tempo de plantio, não, podia, não era para estar desse tanto de folhinha secando, né? É característica dela, mas tinha que ser menos. Ó. As rosetinhas estão do mesmo tamanho que eu plantei, não cresceu nada. E os bracinhos, ó, tudo seco, ó. Tudo secando os bracinhos. Porque esses bracinhos aqui, eles vão enraizando assim, logo, logo tá, ela preenche o vaso todinho. Depois vocês me falam aí se vocês já teve problema aí com nematóides e o que vocês fizeram para resolver. Porque é bom a gente ter as dicas, porque cada um tem uma experiência. Então a gente vai compartilhando aí essas experiências uma da outra, né? Aí vocês depois deixem aí no comentário para mim, que eu agradeço. Sempre a gente ter, ó, tá vendo? Tá pequenininha, tá quase do mesmo tamanho que eu plantei. Então os nematóides a gente não é fácil, a gente vê nos canais, né, as pessoas falando sobre os nematóides lá no cultivo delas. E tem pessoas que conseguem eliminar, outras não. Igual tem no canal da Jana, não sei se vocês conhecem o canal dela. Ela, ela produz, cultiva a suculenta para venda. Então, ela diz que não preocupa muito com os nematóides, porque quando elas começam a dar os nematóides, aí já é o tempo dela podar. Então, aí pode e preparar para a venda. Então, aí corta as raízes, né? Então, ela diz que não preocupa tanto. Mas, e a gente vê que também muitas pessoas, mesmo comprando substratos caros, e muitas vezes aparece esse problema. Então, eu acho que isso aqui é um desafio, né? Um desafio sempre para nós. Olha aí. Então, ainda tem muito aqui. Essa suculenta a gente tem que ter paciência com ela, porque sempre vai ter que fazer o manejo. Olha, olha o tamanho, ó.
Tá dando pra você? Ó, olha aqui. Aí tira toda a força da suculenta. Então eu quis compartilhar com vocês para que vocês também prestem atenção aí. Quando vocês veem uma suculenta que não está desenvolvendo, e ela é de fácil cultivo, essa suculenta aqui. Aí quando vocês veem no cultivo de vocês uma suculenta que não está desenvolvendo, que está perdendo muitas folhas, aí você, às vezes a gente não quer tirar ela, né, tirar do substrato, mas é bom. Você tira do substrato, examina as raízes, porque a suculenta não vai morrer só se você tirar ela. Se você tirar, não tiver nada na raiz, você planta de novo, aí você faz uma adubação e aguarda para ver se ela reage. Porque muitas vezes se a gente não tirar ela para ver as raízes, tem muitos problemas que a gente não vai identificar, né? Porque às vezes também dá cochonilha nas raízes, às vezes começa a apodrecer o caule, e se a gente descobre a podridão lá no caule, lá embaixo, dentro da terra, aí a gente faz a decapitação mais em cima, e a gente consegue salvar a planta. Mas se a gente não mexer, aí a planta vai indo, não aguenta, vai enfraquecendo, e aí a gente pode perder a planta. E nós não queremos isso. Às vezes a gente tem só uma no cultivo, por isso que é bom a gente aprender a fazer as multiplicações das suculentas, e a gente sempre ter mais de uma. Porque sempre vai acontecer, né? Acontece um problema, acontece outro. Porque isso é uma plantinha viva. É igual a gente, né? Às vezes a gente tá sadia, quando aparece um probleminha. E assim também as plantas. Aí nós temos que aprender a conviver com elas. E conhecer. Conhecer os problemas, dificuldades da planta também. E buscando, oh, desculpa, e buscando sempre melhorar, né, o nosso cultivo, sempre pegando dicas de outros canais. Eu gosto de assistir os canais da Elis, da Cleusa, da Mônica, da Jana. A gente aprende muito com elas, que elas já estão no cultivo há bastante tempo, então a gente aprende muito com elas. Então já passei para vocês, né, o que aconteceu aqui, e que vocês também prestem atenção aí no cultivo de vocês. E eu vou terminar, porque senão vou terminar o vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo, que ainda tem muitas aqui para tirar. E depois eu vou esperar uns 3 dias para secar onde eu fiz o corte. Ou eu vou esperar, ou eu vou plantar no substrato seco, e depois, após 3 dias eu rego. Aí eu faço outro vídeo com vocês, mostrando como eu vou fazer o plantio, colocando o proverme. Aí eu faço outro vídeo mostrando para vocês, tá? O plantio. Então, vou ficando por aqui. Agradeço cada um de vocês que estão aí do outro lado.
Peço vocês que compartilhem, se inscrevam no canal. Aduba o nosso canal aí com seu joinha. Seu joinha é um adubo que vai fortalecer aqui o meu canal, né? Então eu agradeço cada um de vocês, muito obrigado, bom dia, que Deus possa abençoar cada uma que está aí do outro lado, né, recompensando vocês com muitas bênçãos, tudo aquilo que vocês precisarem, estão sonhando, buscando, esperando, tá bom? Fica com Deus, um abraço.